Nós vamos falar sobre separar as regras de separação de sílabas, né? Nós vamos estar falando dessas regras. Por que nós estamos falando dessas regras? Porque na hora de eu separar as sílabas, nós vamos produzir texto. Para a produção do texto, eu preciso saber as regras. Ao chegar no final da linha, para passar para outra linha. Então, eu preciso saber como eu vou separar essas sílabas. Então, regras de separação de sílabas. Vamos acompanhar aí. O que podemos separar? Né? As vogais I representam hiato. Todas as vogais que representam hiatos, elas podem ser separadas. Veja os exemplos. Ciúme, duelo, lua, ruído, ruiva. Outra coisa que pode separar, todos os dígrafos, né, indicam, né, letras que indicam dígrafos. RR, SS, SC, S cedilha e XC são letras e na hora de separar as sílabas, elas se separam. Então, nós temos aí barriga, travessa, disciplina, moço e excelente. Então, nós temos aí os dígrafos que se separam. Agora nós vamos ver os encontros consonantais que são separáveis. Tem alguns que não separam, outros encontros já se separam. Preste atenção aí. Vai depender, eu tenho que levar em conta as regras do soletração. Então, é uma regra, eu tenho que estar atenta para ela, para que eu faça a soletração, eu consiga, né, separar essas sílabas e essas palavras corretamente. Então, eu tenho aí absurdo, advérbio, alfozo, corrupção e técnica. Então, essas aí você percebe. O B e o B, né? Vou até fazer uma marquinha para você ver. Aí, ó, o B mais o S, o D mais o V, o F mais o T, o P mais o C cedilha e o C mais o N. Eu fiz aí uma marquinha de amarelo para você perceber que essas aí, né, são separáveis, entenderam? Então, a gente separam, na hora de separar, eu separo esses encontros consonantais. Eles são separáveis. Não é isso? Então, vamos lá. Agora, vamos ver o que não pode se separar. E não pode se separar. Vamos lá. E não pode separar. Na divisão de sílabas, não pode separar letras que formam ditongo e tritongo. Não podem separar. Água, dinheiro, ideia, quais, Uruguai. Então, essas ditongos e tritongos não se separam. As letras que representam dígrafos, LH, CH, NH, GU, EU, são dígrafos e não podem se separar. Chave, milho, ninho, herido.
Os encontros consonantais são inseparáveis. Os encontros consonantais inseparáveis, tendo em vista a regra do soletramento, normalmente esse tipo de encontro consonantal é composto por uma consoante mais o L ou o R. Então, eu tenho lá, re, sa. O C e o L não se separam. Brasil. O B e o R não se separam. Empresa. O P e o R não se separam. Palestra. O T e o R não se separam. Psicólogo. O P e o S não se separam. Então, essas são regras e você precisa estar atento. Outra coisa, como eu vou separar as sílabas, professora? No final da linha. Você deve seguir algumas regras em relação à separação de sílabas. E eu já te falei, eu já te dei essas regras, né? E você precisa estudar, saber essas regras, para que você venha construir um texto bom. É um texto com todas as separações corretas, né? Não se separa de sílabas, né? Com extensão menor. Para não ocorrer o quê? Isolamento de letras. Não ficar uma letra sozinha. Então, vamos lá. Um exemplo. Já era bem tarde, por isso não encontrei com ninguém na rua. Você vê, e rua foi separado em rua e depois o A sozinho. Então, está errado, né? Como diz as regras. Não posso deixar uma letra lá sozinha. Então, certo seria que a palavra rua fique na outra linha, toda ela, tá? Eu não posso separar essa de sílabas, né? Na construção do texto. Então, certo seria ninguém na rua. A rua está na outra linha. Próxima. Não separe a sílaba formada por vogal em palavras que têm mais de 2 sílabas. Sempre quando ia à casa dos avós, ele só saboreava ameixa. Você lê, olha aí, eu pus ameixa do um lado e meixa do outro. Está errado. O correto seria ameixa, o hífen e o chá do outro lado. Quando eu vou separar as palavras nas frases, né, para passar de uma linha, eu uso o hífen. O uso do hífen na linha segue quando a palavra encerra a linha anterior. Aparece esse recurso. Isso significa que você deve repetir o hífen. Isso você vai fazer quando as palavras forem opostas. Fui ao zoológico encontrar com a arara azul. Está errado. Fui ao zoológico e fiquei encantada com a arara hífen. Hífen, de novo, azul. Um hífen é da palavra composta, o outro hífen é da separação de sílabas. Para concluir, vamos a essas 3 regras importantes. A divisão silábica é a separação de uma palavra por sílabas. No geral, esse processo ocorre por meio da soletração, mas há regras que regem a separação de vocábulos, né, dos vocábulos, e apresentam encontros vocálicos ou encontros consonantais, além daqueles que apresentam dígitos. Então, eu tenho que seguir aquelas regras de separação
para os encontros consonantais e vocálicos e os dígrafos. Quanto ao número de sílabas, vocês já aprenderam que se classificam monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabos. Esses vocês já viram, nós já revisamos. E vamos agora aguardar para estudar sempre essas regras na hora de executar nossas tarefas. Se vocês precisarem depois, peçam para a coordenação as regras, né, da transparência que foi apresentada na aula, eu encaminho para vocês. Agora abram o livro para a gente continuar a tarefa. Correção, página 23. Na página 23, vamos continuar com a tarefa, né? Vamos fazer a correção do livro na página 23. Na página 23, nós vamos começar aí o emprego do substantivo no singular e no plural. Na tarefa anterior, nós vimos a palavra gato e gatos, né? Então, nós temos aí singular e plural. Embaixo aí você tem no livro as regras, né, dos substantivos terminados em R, S ou Z, na forma do plural você acrescenta o E e o S. Quando terminado em L e S. Quando terminado em ão, né, você pode acrescentar OE, S ou AO. O ão mesmo. O X não muda, então continua o mesmo. Então está aí a regra no seu livro, na página 23. Qualquer dúvida, na hora de fazer a tarefa, visite aí a tabela. Agora nós vamos ver o grau do substantivo. Aí no livro nós temos, leia o texto, abaixo. Filho de peixinho, peixinho é. Mãezinha, nesse dia, vamos todos abraçar, desejando-lhe saúde, muita paz e alegria. Né? Então, aí nós temos dois versinhos, né? Para quê? E nós vamos ver na tarefa da página 24, que está nos pedindo aí para fazer com essa atividade. Então, vamos começar. Letra A. A palavra peixinho foi empregada para indicar o quê? Tamanho ou afetividade. Então, aí no texto, né? Filho de peixe, peixinho é. Para ter uma compreensão e a coesão, então, a tamanho, né? Ele foi aí empregado para usar o tamanho. Letra B. A palavra mãezinha foi indicada a afetividade. Mãezinha, nesse dia, vamos todos abraçar. Então, está mostrando carinho pela mãe. 2. Lê as frases a seguir e assinale a palavra e as palavras em destaque expresso. Então, vamos lá. A escola do bairro era um casarão do século passado. A palavra azarão aí é dizer casa grande ou casa abandonada. Está referindo-se a uma casa grande, azarão, né? No século passado, uma casa bem grande. Né? Quando fala século passado, já está referindo à antiguidade também. Então, asa grande. Camila é uma amigona. Eu conto com ela para tudo. Qual o sentido da palavra amigona aí? É que ela é uma amiga grande, alta, ou que é uma amiga muito boa? Né? Muito amiga, uma pessoa boa, compreensiva e ajuda. Então, está no sentido de que ela é muito amiga.
né? Como diz aí a palavra de vocês, amiga a todo momento, né? Aí no textinho fala assim: os substantivos podem ser empregados no aumentativo e no diminutivo, como peixe, peixinho, né? Mãe, mãezinha. E vocês viram nas tarefas anteriores, nas aulas anteriores, eu passei um slide mostrando sobre esse substantivo, né? Qual era o substantivo? O tipo de substantivo, aumentativo, grau, né? Aumentativo feminino, masculino, gênero, grau e número. Isso nós vimos nas aulas anteriores. Número 1. Leia as frases, né, e vamos fazer lá o significado das palavras grifadas, empregadas. Você sabe quanto custa uma grama de ouro? A palavra grama aí está se referindo a milésimo, a quilogramas, não é isso? Letra B. A palavra grama aí está se referindo em um preciso contratar um jardineiro. Então, a grama do quintal ou do jardim. Então, seria grama no sentido de quê? De solo, de jardim, de parque. 2. Leia as frases abaixo, tentando-se as palavras em destaque. A. Ana é uma gracinha de menina. B. Essa talzinha pensa e pode falar assim comigo. Ela vai ver só. A loja fica em uma ruela, atrás da igreja. Relacione a da frase ao sentido que as palavras em destaque apresentam. Tamanho menor é a letra C. Ruela, é atrás da igreja. Desprezo, talzinho, eu estou desprezando aquela pessoa, ela colega, né? Quando você vê, ela vai ver só. Então, eu estou assim, desprezando. E gracinha, afeto, carinho. Eu tenho pela Ana. Vamos agora para a página 24. Na página 24, eu pedi que vocês fizessem aí uma tirinha, né? Como nós vimos, alguns até me apresentou pelo vídeo, né? Na hora da aula, me pediu, eu deixei. Então, quem quiser apresentar nas próximas aulas, vão me mostrando. Mas assim, a gente se encontrar, eu vou poder ver, né, todas essas tirinhas. Então, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos continuar com a tarefa, né? Hoje, na tarefa do módulo da página 27, onde nós vamos falar de histórias em quadrinhos, né? Nós vamos comentar sobre as histórias em quadrinhos. Essa aula nós já tivemos, mas e na próxima aula nós vamos continuar. Tchau, até a próxima aula.